catarse, o que é catarse e o que são tratamentos terapêuticos vibracionais. Vamos ver tudo isso? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu participo de vários grupos relacionados a vários assuntos, né? Inclusive assuntos obviamente espirituais, terapêuticos, tudo isso. E eu vejo que está sendo recorrente algumas perguntas, algumas dúvidas de pessoas com relação aos sintomas que elas vêm sentindo depois de um tratamento, ou durante, enquanto estão fazendo, ou depois de um tratamento energético, né, vibracional. E muitas delas acham que não entendem, né, por que está acontecendo aquilo e chegam a achar aquela terapia não é válida, ou o terapeuta, enfim, que aquilo não está dando certo, que elas estão piores do que elas quando elas começaram, né? Então, assim, quando eu posso, eu mando, lógico que é um grupo, então tem vários comentários, muitas pessoas, eu já vi gente, inclusive, recomendando que a pessoa fizesse um BO contra a terapeuta por conta das sensações que a pessoa relatou ali que estava sentindo. Gente criticando, inclusive, sei lá, o terapeuta e a forma como supostamente poderia ter vindo a fazer o curso, e coisas assim, sabe, aleatórias. Claro, essas pessoas estão querendo ajudar, estão participando da melhor forma que elas podem, estão dando a resposta que elas acham que vai ajudar da melhor forma, mas tem que ficar atento, gente, tem que esclarecer o que são essas reações que as pessoas podem ter depois ou durante, principalmente, de um tratamento vibracional, tá bom? Então, vamos lá, esse vídeo hoje é para isso. E vocês, como esse vídeo aqui é estreia, eu tô colocando ele como estreia, vocês podem colocar suas dúvidas aqui no chat, tá bom? Eu tô aqui acompanhando com vocês e eu vou responder na medida do possível, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que são terapias vibracionais? Toda terapia, de uma certa forma, é vibracional, está mexendo com a sua vibração. Então, eu posso citar aqui para vocês o Reiki, eu posso citar, inclusive, o passe magnético na casa espírita, eu posso citar o Ho'oponopono, que você faz sozinha, não necessita de um terapeuta para fazer em você pratica sozinho. Bom, existem vários, a barra de Axis, por exemplo, alinhamento dos chakras, enfim, tudo que você participar que vai mexer com a sua vibração, com o seu campo vibracional. E quando eu falo em campo vibracional, eu não estou me referindo exclusivamente à sua aura, ao nosso campo vibracional que nos permeia, que está à nossa volta. Eu estou me referindo, inclusive, ao nosso interno, os chakras, por exemplo, que todas essas terapias, elas vão ter reflexo nos nossos chakras. Os chakras, para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui que explica detalhadamente o que é, mas são os nossos centros de força. Nós temos espalhados chakras pelo corpo inteiro, são milhares de chakras, mas nós temos os 7 principais que formam essa linha, né? Então, por esses chakras nós captamos energia do ambiente, nós também emitimos as energias para o ambiente. E quando nós fazemos alguma dessas terapias, nós estamos realinhando, nós estamos desbloqueando principalmente esses chakras.
Por que que eles ficam bloqueados? Eu já vi, inclusive, pessoas que não entendem, falando que chakra, não entender, na visão dele, pode não ficar bloqueado, acha que isso é um artifício de terapeuta para vender terapia, mas enfim, gente, olha só. Nós temos nós não somos apenas o corpo físico, não é verdade? Isso a gente já estudou aqui várias vezes, sabemos da multidimensionalidade e todo mundo que é ligado a qualquer assunto espiritual sabe que nós não somos apenas o corpo físico. Na verdade, nós somos constituídos por 7 corpos. Isso não tem nada a ver com outros eus, tá? A gente mesmo encarando isso em termos de multidimensionalidade, na verdade, são as fases às quais nossa essência está subdividida. Vamos dizer, vamos entender dessa forma até para ficar mais fácil, tá? Até chegar aqui ao corpo físico. Então, mesmo que eu tenho 7 corpos, o meu outro eu tem mais 7 corpos, e assim sucessivamente, porque vai se dividindo, tá? Então, quais são esses corpos? Bom, começando de baixo para cima, nós temos o corpo físico, aí nós temos o que é chamado de duplo etérico, que seria o local onde está posicionados os nossos chakras. Nós temos o corpo astral, então do sétimo até, o sétimo seria o físico, o sexto o duplo etérico, o quinto o astral seria o corpo emocional, aquele que registra todas as emoções que nós vivenciamos, então conhecemos como corpo emocional também. O quarto seria o mental inferior, onde fica o nosso ego, a nossa racionalidade, tá? O terceiro é o mental superior, que seria mais o nosso corpo de luz, que seria responsável pelas nossas encarnações. Então, é o que a gente, na multidimensionalidade, a gente costuma tratar como a nossa alma. Então, esse é o mental superior, tá? O segundo é o corpo búdico. O corpo búdico seria o registro de tudo, é mais ali onde a gente fala do campo akáshico, tudo isso, né? Onde está todo, para onde vai todo o registro das nossas experiências encarnatórias. E o primeiro corpo é o corpo átimo, é a nossa centelha divina, realmente é o que está ligado ali diretamente na fonte. Então, estes são os nossos 7 corpos. Quando a gente fala em tratamento vibracional, nós estamos falando do sétimo até o quarto, tá? Que é a mente inferior. Então seria o corpo físico, o corpo astral, o emocional e o mental. O astral, que seria o nosso duplo etérico, é aquele que contém os chakras, como eu já falei. Agora, ele está diretamente ligado ao nosso corpo físico, então os chakras eles têm diretamente ligação aos nossos órgãos. Eles comandam vários órgãos. Então, mais uma vez falando lá, para quem não viu, eu não vou entrar nesse detalhe aqui de novo, mas para quem não viu, tem um vídeo bem longo que eu já fiz falando dos chakras, eu explico todos eles, a quais órgãos eles estão ligados e tudo mais, tá? Então veja lá, assista para vocês entenderem. Então é natural que quando você esteja manipulando as energias do chakra, e quando eu digo manipulando é no sentido de reequilibrar, quando elas estão bloqueadas, ele vai interferir diretamente no seu, também no seu corpo físico, vai te gerar doenças, dores, coisas desse tipo. Quando você está trabalhando para desbloquear esses chakras, vai interferir novamente, porque vai começar a ter as reações novamente, tá? Então a gente vai dizer o seguinte, a catarse, ela vai ocorrer nesses 4 corpos, né? A catarse. O que é catarse? Catarse é uma palavra originada do grego, ela significa purificação, limpeza, bom, enfim, tudo que tem a ver com isso, tudo aquilo que você está limpando, que você está tirando né? É uma catarse. Ela vai ocorrer, como eu já disse, nos 4 corpos iniciais, se referindo de baixo para cima. Então, do sétimo, sexto, quinto e quarto. Físico, astral, emocional e mental.
Então ela vai mexer com o quê? Com a sua parte física, com a sua parte espiritual, com a parte das emoções e com o seu lado mental. Ela pode ocorrer em todos esses corpos de uma vez só, ou pode ocorrer em um exclusivamente, em alguns simultaneamente, não é regra, tá? Mas vai ocorrer sempre de alguma forma. Por que que isso acontece? Porque os chakras estão bloqueados, por que que acontece a catarse? O universo existe e ele ocorre num fluxo contínuo, né? No taoísmo é denominado de Tao. O que significa isso? O fluxo natural da vida, natural das coisas, onde tudo tem a sua origem, o seu destino, o seu caminho. Tudo está diretamente direcionado naquele fluxo universal. Quando alguma coisa está bloqueando esse fluxo, ele trava, né? Ele trava, ou se por um acaso ele estiver acelerado demais. Então imagina um fluxo, imagina um rio que tem o seu fluxo natural. Ele passa sempre na mesma velocidade, a água passa sempre na mesma velocidade, ele faz as curvas que estão ali desenhadas no seu fluxo natural. Imagina quando caiu uma árvore, por exemplo, e bloqueou aquela curva, ou alguém foi lá e construiu alguma coisa e bloqueou aquela curva. O que que vai acontecer? Ele não vai mais seguir aquele fluxo natural, ele vai parar ali e ele vai começar a abrir caminho por outros lados. Vai ter inundação, enchente, por quê? Porque ele abre, a água tem que seguir, ela vai abrir caminho por outros lados. Da mesma forma, por exemplo, tem uma chuva muito forte na nascente, aquele fluxo também já não vai ser mais a correnteza naquele fluxo contínuo, ela vai vir muito mais forte. Então, da mesma forma, mesmo que o fluxo esteja desbloqueado, a quantidade de água aumentou, então vai vir numa correnteza uma coisa muito mais forte, da mesma forma vai transbordar, vai derrubar o que tiver nas suas margens, vai abrir outros caminhos, também vai ocasionar algum problema. Então imagina o universo desta forma, tudo tem um fluxo contínuo. Então quando esse fluxo é bloqueado, você começa a sentir problemas, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, problemas espirituais. Então, problemas nos seus relacionamentos, problemas nos seus relacionamentos amorosos ou interpessoais, no seu relacionamento de trabalho, na sua própria profissão. Você começa a ficar confuso, as coisas não dão certo, enfim. Por quê? Porque o fluxo natural está bloqueado. E aí você vai procurar um tratamento, né? E aí você acha que tudo piorou porque você começa a ter sensações piores. Eu entrei com uma dor e saí com duas. Como é que isso está acontecendo? Então deixa eu contar uma coisa. No xamanismo, por exemplo, existe algo chamado uma terapia, né, xamânica, chamado resgate de alma. O que é isso? No xamanismo explica dessa forma: pensando na sua vida aqui nessa encarnação, em algum momento, desde a sua infância até o momento atual, você passou por vários traumas, você passou por várias situações muitas vezes traumáticas, tá? Sejam de vários sentidos, abusos, acidentes, coisas que tiveram esse sentido traumático na sua vida. Muitas delas você se lembra, outras o seu inconsciente bloqueou. Mas o xamanismo explica que é o seguinte: em cada uma dessas situações, a sua alma deixou ali um pedacinho dela. O que seria isso? Algo que ficou ali preso naquela situação. Então vamos dizer, no seu inconsciente, aquilo te marcou tanto que bloqueia de alguma forma as suas ações referentes àquela situação. Então, por exemplo, você pode ter problemas de relacionamento porque houve alguma experiência traumática lá no passado
da qual você sequer se lembra, porque o seu inconsciente bloqueou de tal maneira que você nem sabe o porquê daquilo. Ou você pode ter medo de água, porque em algum momento você teve um acidente relacionado, ou viu um acidente. Então, em várias coisas, medo de dirigir, medo de se relacionar, medo de falar em público, você passou por uma experiência ruim lá na infância, lá quando você começou a entrar na escola, sabe, bullying, gozação, enfim, pode ser N coisas. Então, tudo aquilo que ficou ali marcadinho no seu inconsciente, de algumas você vai lembrar e outras você nem vai lembrar. Então, o xamanismo explica que isso é um pedacinho da sua alma que ficou preso ali. Então, existe o resgate de alma. O que seria isso? Que você vai entrar nessas lembranças para trabalhar essas lembranças. Então, é a mesma coisa, em qualquer terapia vibracional que você faça, você está trabalhando tudo aquele fluxo que está bloqueado dentro do seu ser. Não só os chakras propriamente dito, é claro, os chakras seria a parte, entre aspas, física, mas tudo aquilo também emocional e espiritual que está bloqueado dentro do seu ser, que muitas vezes você não tem consciência daquilo, tá bom? E aí ocorre a catarse, né, que é o equilíbrio, na verdade, que você está buscando naquele tratamento que você está fazendo, ou em vários tratamentos que você esteja fazendo. A catarse, na verdade, ela tem um papel de caos mesmo, caos antes da mudança. Aquela bagunça que você faz quando você vai mudar, vira um caos a sua casa, ou na casa que você chega, ou quando você está reformando a sua casa, porque está tudo um caos, toda uma bagunça para preparar para a mudança. Isso é a catarse. Então, tudo aquilo que você sente de ruim que está acontecendo durante aquele tratamento, nada mais é do que toda aquela energia vindo à tona. Tudo aquilo que estava bloqueado ali, todo o resgate que você está fazendo, daquilo tudo que estava bloqueando a sua vida e que você nem sabia muitas vezes que existia. Então, fisicamente, pode acontecer várias coisas, várias coisas, tá? Então, você pode ter desde diarreia, vômito, náuseas e vômitos, dores de cabeça mesmo, enxaquecas, dores de ouvido, sangramentos nasais, sangramentos da gengiva. Olha, muitas coisas, pode ter aumento, por exemplo, das cólicas menstruais, alteração no ciclo menstrual, problemas de pele, assim, coceiras, alergias, sabe, várias coisas podem ocorrer fisicamente, queda de cabelo, muitas coisas podem acontecer fisicamente. Emocionalmente, o que? Você pode ficar mais irritado, ter mais raiva, ter uma sensação mais de medo, de ansiedade, várias coisas desse tipo. Espiritualmente, você pode ter, por exemplo, sonhos mais lúcidos, você pode ter um aumento da intuição, da sensibilidade aos lugares, às pessoas, sonhos até premonitórios, sensação de ver vultos. Ao mesmo tempo também você pode ficar mais, ter mais aquele sentimento de compaixão pelo próximo, assim, as emoções de uma forma geral ficam mais sensíveis, você pode chorar compulsivamente, você pode ter aquela vontade sabe, aquelas dúvidas, na verdade, sobre a vida, questionamentos sobre a vida, o propósito da vida, aquelas coisas, aquela sensação de falta de pertencimento, que o que eu faço aqui? Você não pertence mais a alguns lugares, você está em alguns lugares, às vezes em toda a sua vida e às vezes relacionados a determinados lugares ou a determinadas pessoas. Então essa sensação de não pertencimento, pode ocorrer várias coisas assim, né? Então você querer buscar mais o seu propósito, o sentido mais para a sua vida de uma forma geral. Tudo isso é o que pode ocorrer na catarse.
Mas por que tudo isso acontece? Como eu já falei, é a sensação de limpeza, né? De realinhamento, de reequilíbrio, de resgatar tudo aquilo que estava aprisionado dentro de você, todas aquelas emoções que você nem conhecia. Muitas vezes isso pode se refletir na forma como você se enxerga, como você vê a si mesmo, até mesmo na própria aparência. Como você vê o ambiente que você está, de repente a sua casa, tem pessoas que olham e veem que a casa tá suja, tá feia, enfim. Ou não, você pode ver, você sempre achou que aquilo era ruim, você pode ver que não, que é bom, que é bonito, que é agradável. Pode ter as duas coisas, porque antes você não estava conseguindo ver determinadas coisas e agora você consegue ver com mais clareza. Por quê? Porque tudo está sendo desbloqueado em você, tudo está sendo trabalhado, tudo está sendo limpo e reorganizado. Então, tudo isso só acontece quando a pessoa já está preparada para essa mudança. Por isso que em algumas coisas, em alguns momentos, pessoas vão, fazem vários tratamentos e nada acontece com elas. Então elas podem dizer, nossa, comigo não aconteceu nada disso. Elas gostam, elas continuam, elas fazem, ou até elas acham que não teve efeito nenhum. Olha, fiz, não adiantou nada, não teve efeito nenhum comigo. E outras não. Por quê? Porque é só quando a pessoa já está preparada para aquelas mudanças, para conseguir trabalhar com todas essas mudanças que vão vir para ela. Quando você está preparado já para assumir essa responsabilidade de mudar e mudar realmente. É a sua essência já se manifestando agora, aqui nessa encarnação, se manifestando, querendo assumir o controle da sua vida, o controle das suas emoções, o controle dos seus pensamentos. Então isso é um sinal de mudança e mudança para melhor. Mas o que fazer para que a sua essência realmente tome conta da sua vida, dos seus pensamentos e tudo mais? Você tem que dar permissão para que isso aconteça. Você tem que parar de arrumar desculpas para tudo, de achar culpados para tudo. Você tem que assumir realmente as suas responsabilidades, as responsabilidades da sua própria vida, da sua própria mudança, das coisas que acontecem daqui para frente, das coisas que já aconteceram com você, por mais traumáticas e difíceis que elas sejam, você tem que assumir o controle disso, você tem que liberar essas emoções. Para quem tem consciência da espiritualidade, todos nós que estamos aqui procurando e aprendendo e pesquisando e tentando nos melhorarmos, nós temos consciência da espiritualidade, então nós sabemos que muitas coisas são feitas de encarnação para encarnação através de acordos. Muitas vezes aquele algoz que você tem na sua vida foi um acordo que vocês fizeram antes de encarnar para que você trabalhasse justamente esse tipo de emoção. É muito difícil pensar dessa maneira, mas isso sim pode acontecer. Aquilo, na verdade, aquela pessoa, na verdade, assumiu uma responsabilidade tremenda nessa encarnação dela para que você pudesse trabalhar uma determinada emoção na sua vida, por mais horrível que possa parecer. Isso pode acontecer em alguns casos, outros não, nem sempre é assim. Mas é a sua atitude que tem que modificar, a forma de você ver aquela situação é que tem que ser modificada. Liberar as emoções, deixar ir todas as emoções, entender, assumir a responsabilidade, dizer eu sei, eu assumo, eu compreendo, mas agora eu deixo ir. Isso já me serviu. É como virar a página. É como você trabalhou numa empresa, você gostou muito daquele emprego, você conseguiu juntar muito conhecimento, muito aprendizado,
conseguiu juntar até bens materiais e hoje você se despede dele para abrir seu próprio negócio. E aí você deixou lá todo aquele aprendizado, anos da sua vida, pessoas que você conheceu lá que foram boas, que foram legais com você, que te ajudaram a crescer, mas hoje você tem que seguir esse rumo, você tem que liberar aquelas emoções, virar a página e seguir esse rumo. É assim também na sua vida, com as suas emoções, com tudo aquilo que estava represado em você. Vire a página e siga o seu rumo, assuma as responsabilidades, e a responsabilidade que eu falo é assim, então determinada coisa aconteceu por minha culpa. Não é essa responsabilidade que eu me refiro. A responsabilidade de estar aprisionando aquela emoção dentro de você e deixando que aquilo tome conta da sua vida. Então, aquilo que aconteceu, que foi traumático, que de repente está ali martirizando a sua cabeça, num sentido que você não consegue andar, veja bem, em muitos casos aquela pessoa ficou lá no passado, aquela situação ficou lá no passado, você não vê mais, você não tem mais contato, a pessoa já nem é mais aquela pessoa, às vezes já morreu, e você não consegue se libertar das mágoas. Então, quem é que está se envenenando? É você. Ai, mas a culpa foi dela, a culpa foi dela. Ela fez aquilo que era cabível a ela fazer pelo entendimento que ela tinha. O que cabe a você é liberar essa emoção. É dizer, eu não permito mais que essa emoção domine a minha vida. Eu não permito mais que essa emoção seja, controle as minhas escolhas, a minha vida, os meus pensamentos, as minhas decisões. Eu não permito mais. E deixa aí. Isso é assumir o controle da sua vida e a responsabilidade também pelas coisas que já aconteceram e que vão acontecer, porque enquanto você não libera as emoções, você vai vivenciar sempre as mesmas experiências frustrantes, seja no emprego, seja nos relacionamentos, em qualquer coisa que seja. Então, isso é quando a sua essência, quando está passando por uma catarse, a sua essência querendo assumir o controle da sua vida, você tem que dar permissão para que isso aconteça. Tem que deixar, tem que trabalhar, tem que ver as coisas de outra forma. Quando você acontece essas coisas, é porque você está preparado para assumir essa mudança. E aí é a sua expansão da consciência acontecendo, é o seu autoconhecimento. Você está preparado para expandir a sua consciência e para se conhecer, para se autoconhecer. E o caminho da expansão da consciência, o caminho do autoconhecimento, é um caminho sem volta. Nunca mais você vai ver as coisas da mesma forma. Nunca mais você vai olhar o mundo e as pessoas da mesma forma. Quando você muda, quando você está aberto à mudança, quando você deixa entrar dentro de você este sentido da mudança. E é um caminho também que não tem fim, porque você vai estar sempre expandindo a sua consciência, você vai estar sempre aprendendo e sempre mudando, muitas vezes, o seu olhar para as mesmas coisas, né? Para as coisas que você via, às vezes, de outro jeito. Sempre vai ter um olhar diferente conforme você vai expandindo, conforme você vai aprendendo. Isso em todos os aspectos, não tem jeito, gente, é em todos os aspectos, sempre, sempre há algo novo que você assimila, que você aprende, que você compara, que você lembra do que foi, de como você pensava, de como foi na sua vida antes, sempre, sempre, sempre. Então, como que você vai trabalhar com todas essas coisas que estão acontecendo? Trabalhe com você mesmo. Com você mesmo, medite, tire um tempo para você, medite, relaxe, se concentre em você mesmo, cuide de você mesmo, desista daquilo que te deixa para baixo,
Comece a entender, a se compreender, por isso que eu falei da casa, às vezes dos ambientes, porque às vezes pessoas, ambientes tendem a te puxar para baixo. Então, desista dessas pessoas. Você não tem mais necessidade de conviver com determinadas pessoas. E se for, por exemplo, pessoas, óbvio, da sua família, que você não tem como deixar de conviver com elas, comece a trabalhar em você o entendimento com relação a essas outras pessoas. Não aceite as críticas que não sejam construtivas. Então, em que sentido? Quando você começa a se modificar, é óbvio que vai ter sempre alguém pegando no seu pé, dizendo: nossa, 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 nossa. O que, que você faz com tudo isso? Não liga, ou seja, entenda que ainda aquela pessoa não está no tempo dela, não chegou o tempo dela de compreender isso, de entender, de passar por aquilo. Então, deixa aí. Sabe os pinguins de Madagascar? Sorri e acene. Deixa aí, deixa, entra por um ouvido, sai pelo outro. Centre-se em você, na sua mudança, no que você quer para você mesma. Confie nos seus instintos, na sua intuição. Deixe o seu corpo falar através da sua intuição, daquilo que é bom, daquilo que não é bom. Sinta se aquilo toca o seu coração, toca as suas emoções de forma positiva, então é legal. Se não, se você não tem reação nenhuma, ou se tem uma reação negativa, aquilo não é legal. Trabalhe. Como que você vai trabalhar com todas aquelas emoções que eu falei? Física, irritação, deixa aí. Se quiser, vai vomitar, óbvio, você vai mudar, inclusive, até suas questões. Às vezes é um chamado para você mudar a sua alimentação, a sua postura diante de determinadas coisas, o seu sedentarismo. Então no caso da diarreia, do vômito, tem a ver com a sua alimentação também. Verifique o que você está comendo. E é uma limpeza, deixa ir a limpeza, deixa fazer toda a limpeza que precisa ser feita com relação à irritação, à raiva, relacionado às suas emoções. Então você vai prestar atenção: por que eu estou me irritando com isso? É a catarse, ok, é a catarse, mas o que eu tenho que prestar atenção? O que está puxando a minha atenção para esse sentido? O que é que está me irritando? Então é uma pessoa, é um lugar, é uma atitude, é um trabalho. Então não chegou a hora de eu mudar tudo relacionado a isso? Então essa é a questão que está te chamando para as questões da irritação e tal. Os sonhos que eu falei, que eu citei aqui, que você pode ter sonhos, preste mais atenção nos seus sonhos, entenda o que aquilo quer dizer, associe com as coisas que você fez no dia, na noite anterior, do que você falou, do que você leu, que de repente o que está relacionado com aquilo. Tem muito, por exemplo, esses dias eu sonhei que eu entrava dentro de um sapo gigantesco. É engraçado, né? E qual é a simbologia do sapo no xamanismo? É a mudança, é a transformação, porque o sapo ele nasce de um ovo, vira girino, ele vive na terra e ele vive na água. Então é aquela ligação, é a transformação e é a ligação também dos vários mundos, né? Do mundo material, da terra, do mundo espiritual. Então pense, pesquise, procure trabalhar, identificar quais as reações que você está tendo durante a catarse e o que aquilo está querendo te chamar a atenção para a sua mudança. Mas entenda que tudo aquilo, por mais difícil que seja, é positivo. É um sinal de mudança, e a mudança é para sempre. É a sua essência chegando bem mais perto de você e te chamando para a mudança.
Você pode também fazer limpezas energéticas, né? Eu já tenho também aqui no canal vários vídeos falando sobre limpeza energética. Faça na sua casa, faça no seu corpo, encontre a sua ligação com a espiritualidade, seja qual for. A ligação a minha, por exemplo, eu consegui definir por esses dias, gente. Parece incrível, vocês vão falar, nossa, como assim? Mas eu consegui definir por esses dias. A minha é a natureza, é olhar para as árvores, é olhar para o céu. Isso é a minha ligação. Muitas vezes, isso eu já tinha percebido há muito tempo, que eu tenho o hábito de manhã sair, né? Eu moro em casa, então, por exemplo, eu ponho o café ali para fazer e saio um pouco no quintal, olho para o céu e muitas vezes eu sinto uma sensação, um chamado forte. Eu penso, hoje vai ter mensagem. E dito e feito, na hora que eu sento para ali para minha meditação, vem uma mensagem. Às vezes isso acontece. E agora o fato de eu sair na minha janela, olhar o céu, as árvores, olhar as nuvens, ver os pássaros, o movimento dos pássaros, tudo isso é uma ligação muito forte com a espiritualidade para mim. Essa é a minha conexão, é lá que eu tenho vários insights, é lá que eu vejo muitas coisas, é lá que eu converso com a espiritualidade, que eu entro, que eu me interiorizo. Então descubra qual que é a sua ligação. É a natureza? É uma oração? É um mantra? É a meditação? Enfim, descubra qual que é a sua. Tudo isso é legal, eu também faço, também gosto de mantras, de meditação, enfim, qualquer uma, pode ser uma dança ritualística, qualquer uma, descubra qual que é a sua e faça. Mas o importante é que enquanto você estiver fazendo seus tratamentos, continue os seus tratamentos até o final. Não desista deles, não ache que tem alguma coisa errada com eles, não ache que tem alguma coisa errada com o terapeuta que está fazendo. É o seu, a resposta do seu organismo e de todos os seus corpos envolvidos, então o astral, o mental, o emocional e o físico, aquelas mudanças que estão ocorrendo através dessas terapias. Não desista, vá até o fim e vá se estudando, se conhecendo e percebendo quais são as mensagens que essas mudanças estão, que esses sinais, que essa catarse está trazendo para você. É isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido para vocês aqui o que é a catarse, o que acontece quando a gente faz, né, esses tratamentos. E é isso, do mais é isso aí. Vão deixando as suas mensagens, vão fazendo suas perguntas e espero responder para vocês o quanto antes, tudo que, se não der tempo da gente falar, se conversar aqui durante o vídeo, vão deixando nos comentários que depois eu vou respondendo sim, tá bom? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as novas notificações e espero que vocês tenham gostado. Vou deixando vocês com meu forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!